This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Devemos enxergar os nazistas como monstros ou criminosos? O Brasil teve responsabilidade nas consequências do Holocausto? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória macabra de Joseph Mengele, também conhecido como o Anjo da Morte. Esse é um daqueles episódios que precisam ser feitos, por mais que sejam difíceis de serem gravados e ouvidos. Talvez você não saiba, mas o Mengele é um dos nomes por trás do Holocausto, então acho que já dá para perceber que o episódio de hoje vai ser bem pesado. Se você se considera uma pessoa mais sensível para esse tipo de assunto, eu recomendo muito cuidado, tá? De repente ouve num dia que você tá bem, ou até não ouça esse episódio. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que saber do contexto que o nosso personagem de hoje nasceu. Ele não nasceu necessariamente em uma época de grandes crises com muita dificuldade, mas isso mudou em pouco tempo. Joseph Mengele nasceu no dia 16 de março de 1911, sendo o mais velho do casal Karl e Walburga Mengele. Joseph nasceu na Baviera, na Alemanha. Seu pai conseguiu um bom empréstimo e com isso fundou uma empresa chamada Karl Mengele & Sons, que era especializada em produzir máquinas agrícolas. O início do século XX foi muito promissor para a Alemanha, que despontou como uma das maiores potências do mundo. Isso fez com que Karl Mengele conseguisse prosperar logo nos primeiros anos de empreendimento. Por conta desse período de prosperidade, a primeira infância de Joseph Mengele foi muito boa, e ele foi uma criança que gostava bastante de música, arte e esqui. Se a infância de Mengele aconteceu em um período de relativa tranquilidade para a Alemanha, não podemos falar o mesmo da sua adolescência e na entrada da juventude. O cenário do país mudou completamente com a Primeira Guerra Mundial. Mesmo sendo uma das principais potências, a Alemanha foi a grande derrotada e, em seguida, a grande responsabilizada pela guerra. Por mais traumático que uma guerra possa ser, a principal derrota desse país nem foi no campo de batalha, mas sim na política. Como uma das consequências do fracasso na Grande Guerra, o Kaiser, que nada mais era que o imperador da Alemanha, foi obrigado a abdicar do seu trono depois que uma revolução estourou no seu país. Em 1919, o Império Alemão chegou ao fim e uma república foi instaurada no país. Esse regime político é conhecido como a República de Weimar, e ele já nasceu com os seus dias contados. A Alemanha foi declarada como uma das principais culpadas pela Primeira Guerra, e por esse motivo o Tratado de Versalhes foi assinado no ano de 1919. Esse tratado é, na prática, um acordo de paz, e um historiador chamado Erich Hobsbawm tem um termo para resumir o que é o Tratado de Versalhes que eu particularmente gosto bastante. Ele chama o tratado de paz punitiva. A população alemã estava muito empolgada com a guerra, e quando a derrota veio, o sentimento de humilhação se abateu sobre o país. Muitas pessoas interpretaram que a República de Weimar tinha começado muito mal, porque permitiu a humilhação pública que foi o Tratado de Versalhes.
Para vários setores da sociedade alemã, principalmente os setores produtivos, o governo ter aceito a assinatura do Tratado de Versalhes foi visto como um sinal de fraqueza. O pai de Joseph Mengele estava entre essas pessoas, e essa situação abriu brecha para que outros setores mais radicais da sociedade alemã fizessem protestos muitas vezes violentos contra a nova administração do país. Se liga só no que o historiador Richard J. Evans falou sobre os desafios da República de Weimar pós-guerra, abre aspas. As mudanças de governo na República de Weimar eram muito frequentes. Entre 13 de fevereiro de 1919 a 30 de janeiro de 1933, houve nada menos que 20 gabinetes diferentes, cada um durando em média 239 dias, ou pouco menos que 8 meses. Fecha aspas. Essa informação é importante porque, imagina só, gente, é um país que em menos de 14 anos foi governado por 20 gabinetes diferentes. É como se trocássemos o Congresso Nacional Brasileiro 20 anos nesse mesmo período. O problema disso é que essas mudanças constantes geram uma imensa instabilidade política. E quando uma sociedade tem instabilidade política, geralmente vem junto uma instabilidade econômica e, consequentemente, uma instabilidade social. Um dos principais beneficiados com toda essa instabilidade no país e na política será um partido fundado no dia 5 de janeiro de 1919. Eu tô falando do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Esse partido foi criado justamente por parte daquela população que estava insatisfeita com a postura da República de Weimar em aceitar o Tratado de Versalhes. A história do Partido Nazista é bem importante, porque esse é um grupo que vai se colocar como capaz de tirar a Alemanha da crise financeira e da crise moral. De certa forma, a história de Mengele estava intimamente ligada à trajetória desse grupo político. Durante a década de 1920, o Partido Nazista estava se formando e tentando encontrar o seu espaço na política alemã. E nem sempre eles usaram meios legais para fazer isso. Um bom exemplo foi o golpe da cervejaria de 1923, que, sob a liderança de Adolf Hitler, os nazistas tentaram tomar o poder na Alemanha, mas não conseguiram. Nesse mesmo período, Joseph Mengele era um jovem que estava tentando encontrar quais seriam as suas habilidades e onde ele poderia desenvolvê-las da melhor forma. Apesar das dificuldades do país, Mengele manteve os seus interesses nos estudos e, na juventude, nutriu o interesse tanto pela área da saúde quanto pela filosofia. Mengele não teve tempo de ficar em dúvida, ele começou a estudar nas duas áreas. Em abril de 1930, começou a estudar medicina na Universidade de Frankfurt e filosofia na Universidade de Munique. A cidade de Munique tem um papel importante nesse episódio e na história da Alemanha como um todo. Além de ser um dos focos de estudo do jovem Mengele, essa também era a cidade sede do Partido Nazista. Além de concentrar os esforços dos nazistas, Munique também foi uma região onde o antissemitismo cresceu muito, a partir das ideias de diferentes filósofos e até de entidades políticas. Nesse sentido, Munique serviu como um local de grande aprendizado para Mengele. O problema é que ele não aprendeu algo positivo. Na verdade, foi bem o contrário. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with Tri-Zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. Watch the world's biggest tennis stars clash in the California desert at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. How do they get to these shots? Tune in daily for exclusive first ball to last coverage from Indian Wells and witness all of the jaw-dropping action as the game's top men and women square off at one of the greatest events in sports. It's tennis magic you need to see to believe. The BNP Paribas Open, live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app.
Ao longo de sua vida, Joseph Mengele se mostrou alguém que nunca se prendeu a uma única coisa. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele estudava medicina, ele ampliava os seus estudos na filosofia. Ele pretendia se graduar como um acadêmico, mas também queria se tornar um militante político em uma célula nazista de Munique. Quando completou 20 anos de idade, Mengele se juntou a um grupo paramilitar chamado Der Stahlhelm, que eram os capacetes de ferro. Esse era um agrupamento de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, e mesmo Mengele não tendo idade suficiente para ter lutado nessa guerra, ele compartilhava das angústias e desejos dessa parcela da sociedade que queria se vingar dos inimigos da Alemanha. Em 1934, Mengele conseguiu um título de doutorado em antropologia pela Universidade de Munique. E em janeiro de 1937, ele ingressou no Instituto de Biologia Hereditária e de Higiene Racial em Frankfurt, se tornando assistente do Dr. Ottmar Freiherr, um cientista que conduzia pesquisas genéticas com um interesse peculiar em gêmeos. Se a década de 20 marcou o surgimento e o crescimento do Partido Nazista, a década de 30 foi caracterizada pela chegada dos nazistas ao poder. Mengele já fazia parte do Partido Nazista, mesmo que de uma parte um pouco mais afastada do centro político. Mesmo assim, ele foi muito beneficiado com esse avanço dos nazistas ao poder. Os nazistas começaram a atuar em duas frentes assim que chegaram no comando, e isso afetou diretamente o trabalho de Mengele. Quando o Partido Nazista chegou ao poder e implementou o chamado Terceiro Reich, o princípio da eugenia já estava integrado aos ideais desse grupo político e, com o tempo, passou a ser legitimado em ações do governo através de práticas supostamente científicas. Eugenia foi um conceito muito usado pelos nazistas e que também impactou diretamente o trabalho de Mengele. De acordo com um cientista do século XIX, que vai inspirar o trabalho dos cientistas nazistas, o objetivo da eugenia era melhorar a genética das futuras gerações. Segundo esse conjunto de ideias, o que faz a natureza funcionar é a sobrevivência dos mais aptos. Se você já viu essa tese aparecer em algum lugar, você não está errado. Uma das bases da eugenia é se apropriar de um princípio apresentado por Charles Darwin e levá-lo até a questão social. Assim, somente esses mais aptos estariam habilitados para a reprodução. Os primeiros cientistas chegaram a essa conclusão medindo o maior número de características físicas de seres humanos e primatas. Eles mediam o tamanho da boca, da cabeça, do nariz, das orelhas e muito mais. Em seguida, determinavam o sucesso de um ser humano a partir dos seus aspectos genéticos. Esse movimento eugenista foi muito bem aceito na Alemanha nazista, onde uma parcela considerável da população acreditava em uma possível limpeza racial. Um primeiro exemplo que podemos dar disso aconteceu ainda em 1933, quando Adolf Hitler publicou uma lei que determinava a esterilização forçada de pessoas com doenças hereditárias. Como podemos imaginar, o objetivo era fazer com que as enfermidades daqueles que os nazistas consideravam inferiores não fossem transferidas para futuros filhos. Entre os alvos da lei estavam os portadores de depressão, esquizofrenia, epilepsia, deficiências físicas, cegueira, surdez, deficiências mentais, enfim. A lista é grande e nela encontramos até homossexuais e alcoólicos. Boa parte dessas pessoas estavam passando por um processo de esterilização forçada. Se isso já não fosse problemático o suficiente, era tudo legalizado. Com o passar do tempo, as coisas só foram piorando, e a escolha dos indivíduos que seriam esterilizados por serem considerados inferiores geneticamente aumentou bastante. Nessa lista que eu acabei de apresentar, foram somados também adversários políticos e ideológicos, como jornalistas judeus, escritores e políticos. Como nós já conversamos algumas vezes em alguns episódios aqui do História em Meia Hora, diversos grupos foram alvos da crueldade nazista, mas os judeus sofreram ainda mais. Pouco a pouco, os judeus passaram a ter as suas liberdades mais básicas restringidas.
Uma das ações que demonstra essa questão é a proibição do relacionamento e do casamento de judeus com a suposta raça pura que era chamada de arianos. De acordo com essa teoria, uma parte dos europeus brancos seriam descendentes de um antigo povo ariano, que se originou na Ásia Central e que, com o passar do tempo, teria chegado ao continente europeu. Esse povo seria o ápice da civilização, pois, na leitura dos médicos e cientistas nazistas, a superioridade dos arianos sobre as outras raças estaria em sua menor similaridade com os primatas. E é importante deixar claro que essa é a teoria deles, tá? Nunca é demais lembrar que a ciência moderna é categórica em afirmar que qualquer tipo de superioridade genética de uma etnia humana em relação a outra é algo completamente falso. Foi justamente nesse contexto científico que Joseph Mengele se formou e ganhou espaço no mundo acadêmico. Trabalhando como assistente do doutor que tinha pesquisas com os gêmeos, Mengele começou a analisar com mais atenção fatores genéticos que resultavam em uma formação maxilar específica. Mengele avançou tanto nos estudos genéticos que, em 1938, ganhou o título de pós-doutorado em medicina. Em uma carta de recomendação, seu chefe elogiou a tese bem fundamentada de Mengele e a sua capacidade de apresentar temas extremamente complexos de maneira bem simples e que eram fáceis de serem compreendidas. À medida que Mengele se graduava e ganhava espaço tanto entre os cientistas quanto entre figuras importantes do partido nazista, sua vida pessoal também estava agitada. Em julho de 1939, ele se casou com a jovem Irene Schonbein, que acabou conhecendo no período que trabalhou como residente médico em Leipzig. Foi nesse casamento que ele teve o seu único filho, Rolf, que nasceu durante a guerra. A essa altura, Mengele não era apenas um acadêmico ou apenas um militante político. Conforme os rumores de guerra aumentavam, os alemães eram incentivados a lutarem pelo seu país. Por isso, Mengele ingressou também em um grupo de combate, conhecido como Infantaria de Montanha, e foi chamado pelas Forças Armadas para lutar em junho de 1940, alguns meses depois do início da Segunda Guerra Mundial. Foi dentro desse agrupamento que Joseph Mengele se ofereceu para o serviço médico na Waffen-SS, o braço de combate da SS, um dos grupos de elite das forças nazistas. Ele foi aceito e passou a atuar como segundo-tenente em um batalhão de reserva médica até novembro de 1940. Ele foi alocado em um departamento chamado Posto Principal de Raça e Reassentamento da SS, onde avaliava os candidatos a entrarem nas forças especiais, mas em um aspecto de saúde e genético. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Mengele subiu nas patentes do exército alemão ao ponto de chefiar um setor estratégico para a Alemanha nazista. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, ciência, ética, Argentina, Brasil e mortes. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Ele era capaz de ser tão gentil com as crianças, de fazê-las gostar dele, de trazer-lhes açúcar, de pensar em pequenos detalhes de suas vidas diárias e de fazer coisas que realmente adoraríamos. E então, ao lado disso, a fumaça do crematório e essas crianças, amanhã ou em meia hora, ele as enviará para lá. Bem, é aí que está a anomalia. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um médico que trabalhou no campo de concentração de Auschwitz. Esse relato é importante porque esse médico está falando especificamente do Joseph Mengele e como ele lidava com os judeus.
Antes de compreendermos como foi a sua atuação dentro dos campos de concentração, vamos olhar melhor para a sua ascensão dentro das Forças Armadas nazistas. Durante a guerra, em junho de 1941, Mengele foi transferido para a Ucrânia, onde recebeu a honraria segunda classe da Cruz de Ferro. Em janeiro de 1942, se juntou à 5ª Divisão SS Viking, como um oficial médico do batalhão. Ele resgatou 2 soldados alemães de um tanque em chamas e foi premiado com a 1ª classe da Cruz de Ferro, assim como pelo distintivo de ferido e a medalha pelo cuidado ao povo alemão. Mengele foi gravemente ferido em ação em 1942 e foi declarado incapaz para o serviço militar ativo. Após a recuperação, ele foi transferido para o Escritório de Raça e Reassentamento, que ficava em Berlim. Também retomou a sua associação com o Dr. von Voicher, que estava no Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugenia. Por conta dos seus esforços em guerra, Mengele foi capitão em abril de 1943. No início de 43, encorajado por von Voicher, Mengele se candidatou à transferência para o serviço em campo de concentração, onde previa uma oportunidade de realizar pesquisas genéticas sobre seres humanos. Os campos de concentração eram uma estratégia usada há algum tempo, mas com a guerra ela alcançou novos patamares. Desde 1933, o Partido Nazista já tinha construído alguns campos de concentração para enviar os seus presos políticos. A ideia inicial por trás dos campos era de lugares de encarceramento de diversos grupos, como judeus, comunistas, imigrantes, ciganos e outros. Mas com as terríveis condições em que eram colocados os prisioneiros e com a brutalidade no tratamento, a taxa de mortalidade nos campos era de cerca de 50%. Os que sobreviviam não tinham perspectiva muito melhores, já que eram torturados e obrigados a trabalharem compulsoriamente como escravos. Em 1942, foram construídos na Polônia, que estava na época dominada pela Alemanha, 6 campos de concentração. Provavelmente, esses foram os primeiros campos criados especificamente para o extermínio em massa. Ou seja, a partir daqui, já estamos falando de campo de extermínio. Em outros países do leste europeu que foram dominados ou se aliaram a Hitler, a violência e a perseguição contra os judeus muitas vezes era até maior do que na própria Alemanha. Por existir essa estrutura, Mengele entendeu que seria uma ótima oportunidade dele desenvolver suas teses. Seu pedido foi aceito e ele foi designado para o campo de concentração de Auschwitz. Ele foi nomeado para o cargo de médico-chefe do acampamento dos ciganos, localizado no subcampo de Birkenau. No final de 1941, Hitler decidiu que os judeus da Europa seriam exterminados, de modo que o campo em que Mengele trabalhava seria designado para ser um campo de trabalho e um campo de extermínio. Os prisioneiros eram transportados até lá por trens que vinham de toda a Europa, chegando em comboios diários. Os judeus que chegavam eram segregados, os que eram considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo, e os que eram julgados inaptos para o trabalho eram imediatamente mortos nas câmaras de gás. O grupo selecionado para morrer incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados aptos após uma inspeção breve e superficial feita por um médico da SS. Mengele era um membro da equipe de médicos que faziam as inspeções, e relatos contam que ele era um dos mais engajados porque ele procurava por pessoas para as suas experiências. Assim como seu mentor, ele estava muito interessado em encontrar irmãos gêmeos. Eram nessas inspeções que os judeus eram direcionados de imediato para as câmaras de gás. Como Mengele era um dos principais nomes, as pessoas que estavam sofrendo no Holocausto o apelidaram de Anjo da Morte. Uma prisioneira judia chamada Gisela Perl relatou após a guerra como foi a experiência de ser avaliada por Mengele. Olha só o que ela falou, abre aspas. Temíamos essas visitas mais do que qualquer outra coisa, porque nunca sabíamos se teríamos permissão para viver. Ele podia fazer o que bem quisesse conosco. Fecha aspas.
E como era o dia a dia do Mengele dentro dos campos e com as suas pesquisas? Mengele usou Auschwitz como uma oportunidade para continuar os seus estudos antropológicos e as suas pesquisas sobre a hereditariedade, usando os prisioneiros para as suas experiências. Nesses estudos, ele não se importava com a saúde ou com a segurança das vítimas, e estava interessado em gêmeos idênticos, mas também em pessoas com olhos de duas cores diferentes, pessoas com nanismo e pessoas com anormalidades físicas. Mengele tinha um laboratório próprio dentro do campo de extermínio, onde conduzia as experiências. A pesquisa com gêmeos feita por Mengele tentava provar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente, e assim reforçar a premissa nazista da superioridade da suposta raça ariana. Os judeus pesquisados por Mengele eram alimentados e abrigados melhor do que os outros prisioneiros e ficavam temporariamente livres das câmaras de gás. O médico nazista criou um jardim de infância para as crianças que foram objetos das suas experiências, juntamente com todas as crianças ciganas menores de 6 anos, tendo até um playground para elas. As crianças eram obrigadas a chamá-lo de tio Mengele, e ele oferecia doces para ganhar a confiança dos pequenos. Após usá-las no estudo, Mengele encaminhava todas essas crianças para a morte, seja por injeção letal ou através das câmaras de gás. Fora desse laboratório, Mengele e outros médicos das SS não tratavam dos detentos, mas supervisionavam as atividades dos médicos presos, forçados a trabalhar no serviço médico do campo. Mengele fez várias visitas semanais ao quartel do hospital e enviou para as câmaras de gás todos os prisioneiros que não se recuperaram após 2 semanas na cama. Também era membro da equipe de médicos responsáveis pela supervisão da administração de Zyklon B, o pesticida à base de cianeto que foi usado para matar pessoas nas câmaras de gás em Birkenau. Quando um surto de uma doença bacteriana atingiu o acampamento de ciganos em 1943, Mengele iniciou um estudo para determinar a causa da doença e desenvolver um tratamento. Ele recrutou o prisioneiro Dr. Bertold Epstein, um pediatra judeu e professor na Universidade de Praga. Mengele isolou os pacientes em uma área separada, onde manteve várias crianças mortas pela doença, mas que tiveram as suas cabeças e órgãos preservados para que pudessem estudar os seus efeitos. A pesquisa estava ainda em curso quando o acampamento cigano foi destruído e os seus ocupantes restantes foram mortos em 1944. Uma outra doença se abateu na unidade que Mengele estava trabalhando, mas dessa vez foi uma epidemia de tifo na ala feminina. Mengele simplesmente exterminou um bloco de 600 mulheres judias quando as enviou para a câmara de gás. O edifício foi limpo e desinfectado, e os ocupantes de um bloco vizinho foram banhados, desalojados e dados novas roupas antes de serem transferidos para o bloco limpo da doença. O processo foi repetido até que todas as alas fossem desinfectadas. Sempre que acontecia uma epidemia, Mengele usava esse padrão de atuação. Matava todos os doentes e, em seguida, tentava erradicar o vírus ou a bactéria de seção por seção, sendo que todos os prisioneiros doentes eram enviados para as câmaras de gás. O Partido Nazista achou interessante essa abordagem e Mengele recebeu a Cruz de Mérito de Guerra e foi promovido em 1944 a primeiro médico do subcampo de Birkenau. Depois de Auschwitz, Mengele e outros médicos foram transferidos para um outro campo na Polônia, chamado Gross-Rosen, em janeiro de 1945. Essa transferência aconteceu porque os nazistas já estavam dando demonstrações de que iriam perder a guerra, e por isso destruíram várias provas e relatórios do que o Mengele fazia nos campos. A essa altura, a vida de Mengele não estaria mais focada em fazer experiências ou enviar pessoas para a morte, mas estaria focada em fugir. Os soviéticos já tinham chegado em Auschwitz, e o próximo alvo seria a região em que o médico estava estabelecido. Mengele fugiu de Gross-Rosen no dia 18 de fevereiro de 1945, uma semana antes da chegada dos soviéticos, e viajou para o oeste disfarçado para evitar ser capturado pelos soviéticos. Mas ele foi capturado pelo outro lado. Ele e outros médicos foram levados como prisioneiros de guerra pelos Estados Unidos em junho do mesmo ano.
Mengele foi registrado inicialmente com seu próprio nome, mas por causa da desorganização dos aliados a respeito da distribuição de listas procuradas e do fato de que Mengele não tinha tatuagem usual do grupo do sangue da SS, ele não foi identificado como estando na lista criminal principal da guerra. Ele foi libertado no final de julho e obteve documentos falsos sob o nome de Fritz Ullmann, documentos que em seguida foi alterado para o nome Fritz Hollmann. Depois de vários meses de fuga, incluindo uma viagem à área ocupada pelos soviéticos para recuperar os seus registros de Auschwitz, Mengele encontrou trabalho como fazendeiro. Preocupado com o fato da sua captura significar um julgamento e uma sentença de morte, ele fugiu da Alemanha no dia 17 de abril de 1949. Apoiado por uma rede de ex-membros da SS, Mengele viajou para Gênova, onde obteve um passaporte sob o pseudônimo Helmut Gregor, e navegou para a Argentina em julho do mesmo ano. Sua esposa se recusou a ir para a América do Sul, e por isso eles se divorciaram. O final da vida de Mengele foi na Argentina e no Brasil. Pois é, ele esteve aqui. E eu quero falar mais sobre a vida dele aqui no Brasil no episódio exclusivo que eu faço para os apoiadores do podcast. Então, se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora. Porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, Mengele conseguiu escapar da punição dada aos nazistas e viveu uma vida consideravelmente tranquila em comparação aos crimes que ele cometeu durante o Holocausto. Não temos o número exato de suas vítimas, mas sem dúvidas estão na casa de algumas dezenas de milhares, sendo bem conservador. Além disso, a atuação de Mengele abre um ponto de discussão importante sobre os limites éticos do avanço científico. Joseph Mengele morreu no Brasil, em Santos, em São Paulo. Ele morreu numa praia no dia 7 de fevereiro de 1979, aos 67 anos de idade, mostrando que nem sempre a justiça é cumprida e que algumas pessoas, infelizmente, nunca vão pagar pelos seus crimes. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é o episódio Nazismo e Ocultismo. O segundo se chama Ciência Nazista. E o terceiro se chama Hitler. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história de Joseph Mengele, estamos falando de uma das figuras mais abjetas do século XX. Mengele nasceu na Alemanha, em um período de aparente prosperidade, mas tudo isso mudou com o final da Primeira Guerra Mundial. Durante a sua juventude, Mengele se interessou por medicina e filosofia, e nos anos 30 fez as 2 faculdades, e teve um foco especial no estudo sobre a genética. Com o começo da Segunda Guerra, Mengele foi para o campo de batalha, e pouco a pouco conseguiu migrar para trabalhar em campos de concentração, onde conseguia fazer experiências para tentar provar as suas teses a respeito da superioridade da suposta raça ariana. Um dos trabalhos de Mengele era avaliar quem iria diretamente para as câmaras de gás, e por isso ele foi apelidado pelos prisioneiros como Anjo da Morte. Apesar dos seus crimes contra os judeus e muitas outras pessoas nos campos de concentração, o médico nazista conseguiu fugir e nunca foi preso ou até mesmo julgado. Mengele morreu já na terceira idade na América do Sul, mostrando que muitos países daqui foram colaboracionistas ou fizeram vista grossa para a presença de nazistas circulando nas ruas. E denunciar isso é uma tarefa importantíssima para combater o ressurgimento do neonazismo que vem crescendo na Europa, mas que se espalhou também bastante pela América, principalmente nos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!